Amém? A palavra de Deus diz lá em Ageu. Vamos estar meditando hoje nessa reunião das mulheres. Ageu 1, capítulo 1, versículo 7. Vamos estar falando de construção, construir. Quantas mulheres não têm construído mais nada? A casa desabou. Não tem sonhos, não tem objetivos, não tem força. E vai entender através desta palavra que o Senhor pode mudar. Amém? Vamos lá. Vamos estar falando aqui de Ageu. Exorta o povo a construir um templo. E quando falar de templo aqui, Deus quer construir dentro de você o templo dele. O templo do Espírito Santo. Teu coração não pode estar aí cheio de mágoa, ódio. Você vai entender no profundo através dessa palavra. Assim diz o Senhor dos Exércitos, no versículo 7. Considerai aos vossos caminhos. 8. Subi ao monte e trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. 9. Esperaste o muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, e despei com um sopro, por causa, né? Disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. 10. Por isso, retenho aos céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. 11. E mandei vir secar sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre os mostos, e sobre o azeite, e sobre a terra que produz, como também sobre os homens, sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. 12. Então Zorobabel, filho de Sartiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, povo e o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor, seu Deus, enviava, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Seartiel, governador de Judá, do espírito de Josué, filho de Jorazadac, sumo de sacerdotes, espírito de todos o restante do povo. E eles vieram a dizer a obra da casa do Senhor dos Exércitos, e seu Deus. 15. E os filhos do quarto dia do 6º mês e do 2º ano do rei de Dário. E aonde está chegando, onde que eu quero chegar. Eu não tinha como entrar no 2 sem explicar para você o motivo do propósito e a pregação do tema: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Amém? Amém. A glória do segundo templo. O que quer dizer isto? Aqui, eu vou ir lá no 4 em diante, diz assim, ó, não, no 3, que há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como vejo agora, não és como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela. Ora, pois, esforçastes, Zorobabel, diz o Senhor, esforçaste Josué, filho de Zoradac, sacerdote, esforçai todo o povo da terra, diz o Senhor, trabalhai porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. A segunda palavra da aliança fez convosco quando saíste do Egito. Meu espírito permanece no meio de vós, e não temas.
6. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez daquele pouco farei tremer os céus e a terra, e o mar a terra seca. 7. Farei tremer todas as nações e verão as coisas preciosas de todas as nações. Encherei toda a casa da glória, diz o Senhor. A minha prata, o meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, neste lugar. Darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Amém. Aqui você vai entender que não tem como você vencer o medo, as angústias, o passado, sem fazer uma aliança com Cristo. Você só muda a sua situação quando você faz uma aliança com Ele. Quando você busca, quando você ora, quando você vem com a salvação, quando você ora pela tua família, quando você se ajoelha, quando você faz uma leitura bíblica, quando você convida alguém para ouvir a palavra junto com você. Então você começa a ser revestida, renovada, começa a ter forças. Aqui está dizendo, o Senhor é convosco. Por que ele está pedindo para se esforçar? Lá no 4 ele fala, esforça-te, todo o povo da terra. Porque o povo tem andado preguiçoso. Isso não é só as mulheres, estou falando o povo em geral. Tudo bota desculpa. Deus sempre é o terceiro ou quarto opções. Nunca é o único, nunca é o número 1. Sempre alguém está na frente dele. Às vezes é o marido, às vezes é o trabalho, às vezes é os filhos, às vezes é os bens. E não é por aí. Por isso que está sofrendo. Dá prioridade para Cristo. Ele sim é o dono de todo o ouro. Ele sim é o dono de toda a prata. Ele está dizendo aqui no 8. Ele é o Senhor dos Exércitos. Quando uma pessoa ela começa a vencer, é realmente a segunda casa é aonde começa a se organizar espiritualmente. Ela começa a ter estrutura emocional, uma estrutura para vencer as batalhas. Aqui, a batalha da mente. Quem sabe o que é isso? Que vem as vozes. Qual vozes tem ouvido? Será que você realmente tem ouvido a voz de Deus? Ou a voz do mal? Ou a tua própria voz? Que tem pessoas que não é a voz nem de Deus, nem do mal, mas do próprio inimigo. O eu vou, eu posso, eu não preciso. O eu tem consumido ela tem sido orgulhosa. E isso tem feito ela mesma sofrer. Então aqui eu tirei um relatos, não só da minha vida, como de mulheres que eu atendo nesses 30 anos. Eu fiz um resumo nessa madrugada. Madrugada, pastora Rosa. A madrugada foi longa. A madrugada aqui hoje foi benção. Tudo para Cristo. Foi tudo, o alvo foi Jesus. Foi forte. Foi maravilhoso. Amém? Amém. Então eu fiz umas anotações para despertar as mulheres. Você que é homem também pode tirar uma deixa disso aí para você também. Que acontece também com os homens. Até com crianças. Você tem uma noção, hoje vamos estar falando sobre, para mudar o cenário, para a glória da segunda casa, tem que vencer a primeira casa. Se a primeira casa está assim, ó, como eu vou estar relendo aqui, hoje nós estamos falando também a respeito da depressão silenciosa. Você sabe quantos milhões de mulheres, pessoas, vou falar pessoas em geral, não vou falar só mulheres, mais de 18 milhões de pessoas no Brasil com depressão. É pouco ou é muito? Muito. Isso é o que sabe, fora o que a gente não sabemos. Olhe bem o que eu vou dizer para você. Olhe bem.
eu não sou médica nessa área. Eu apenas sou uma serva, uma pastora, Rose, que eu vou estar falando dos resultados que eu tenho visto no dia a dia e deparado que muitas não têm procurado ajuda. Eu vou estar falando de orientação, mas não em área médica, mas sim na área espiritual, para abrir a sua visão. Amém? Amém. Tem muitas pessoas que estão aí com depressão silenciosa sem saber que ela tem. E às vezes pode ser tarde demais se não cuidar. Você tem que cuidar no espiritual, buscar Deus e também os médicos, um psicólogo, uma psiquiatra. Tem cura sim. Tá? Quem disse para você que não tem cura é mentira. Eu sou prova viva disso. A depressão, ela tem feito mulheres passar, ela vê que é só apenas uma tristeza. Mas não. Depressão é uma tristeza profunda, além de uma simples tristeza. Ela perde o desejo de sair, ela perde o desejo de se arrumar, ela perde o desejo de servir o próprio esposo, se é casada. Ela não tem expectativa. A vontade dela é ficar no cantinho dela, dentro de um quarto, ou de preferência, ninguém fica falando com ela, ela quer evitar que alguém pergunte, você tá bem? Ela não quer ouvir isso. Ela quer ficar no canto dela. E isso abate toda a família, toda a estrutura. E diz assim, ó, a depressão não é preguiça. A depressão, ela começa numa decepção. Ou decepção porque perdeu o emprego, ou decepção porque foi traída, ou decepção porque não é resolvida na área profissional. E ela se torna uma pessoa inquieta, cheia de inquietações. Ela não tem... Ela às vezes não quer nem pensar já para alguém não fazer pergunta para ela. Ela não tem ânimo de limpar a casa. Ela não tem ânimo de tipo um lazer, sair com a família. Por mais que ele chame, não tem vontade. E às vezes ela fala que é normal, ela pensa que é normal. Tem pessoas que ela emagrece exageradamente rápido. Mas ela não sabe que ela está em uma depressão silenciosa. E tem outras que engorda exageradamente só comendo doce. Ela acha que comendo doce vai aliviar aquele estresse. E às vezes a pessoa não entende o que ela está passando. Então ela vai começando a nem procurar a resposta, porque ela já não quer mesmo resposta. Porque ela não vai procurar conselhos, porque também não é bom, é melhor você procurar uma área profissional, porque às vezes conselhos errados podem te levar a piorar, porque nem todo mundo entende isso. Mas isso tem acontecido com muitas pessoas. Pessoas eram magrinhas, do nada começam... Aí começa aquelas... Gente, como é que você engordou? Gente, como é que... Depois que você casou, você ficou assim, não sei o que, não sei o que. Aí você já fica meio retraída, porque mulher nenhuma quer ser chamada de gorda. É ou não é? Então, e às vezes isso acontece dentro de casa. Pior é quando o próprio esposo chama. Aí que dói mesmo. Tem muitas mulheres passando por isso dentro de casa. Não é simples não, tá? Tem outras que quer beber refrigerante. E beber mesmo. Deixar todo dia. Já é sinais, tá? Porque
ela se apega a alguma coisa. Tem outras que não é só refrigerante, é outras coisas. Ela precisa, às vezes, se dopar para achar que vai ter um alívio. E aquela vozinha vai falando. Ninguém liga para você. Você não é amado. Te abandonaram. Teu marido não te dá um elogio. Você não presta para nada. Quantas mulheres já cortaram pulsos? Quantas mulheres estão nos hospitais? Outras se suicidaram mesmo, tá? Por causa da tristeza, por causa da depressão que não foi cuidada. Outras entram pro vício. Outra vai se drogar. Porque não sabe como ter um alívio, que é espiritual. Isso é demônio também, tá? Falta de espiritualidade, falta de paz, falta da presença do Espírito Santo. E tem também como você procurar socorro, ajuda. Se você ficar calada e não se mexer, não procurar socorro, não vai resolver você ficar com os braços cruzados. Mas vai resolver você lutando. Então muitas pessoas acham que é palhaçada. Já ouviu falar? Ah, depressão é palhaçada. Isso aí é falta de trabalho, falta de lavar uma louça, lavar uma roupa, né? Não. É algo que ela não consegue se controlar. É como se fosse uma diabetes emocional, que chama hereditário. É como se fosse uma pressão alta, que a pessoa não sabe como ficar bem. E falar assim, poxa, o médico falou que a pressão alta é por causa do emocional. Mas como ela vai vencer o emocional se ela não conhece nem a fé? Ela não sabe nem como lutar. Então, a orientação é vir para sexta-feira aqui. Glórias. Amém? Amém. Então, muitas pessoas, elas estão assim, ó, abatida, angustiada, pensando em suicídio, sem sonhos, sem metas, ansiosos, uma ansiedade tão grande que vive roendo a unha, inquieta para um lado para o outro. Outra tem mania de limpeza. Tem outros que não quer parar de trabalhar, já para não pensar nela, para chegar na cama e tentar dormir. Às vezes nem isso dorme, tá? Não consegue pegar no sono, mesmo cansado. É algo incontrolável. Quem está entendendo? Tudo começa a ficar sem equilíbrio. A depressão silenciosa, ela não faz barulho. Ela vai vindo aos poucos. Ela vai dando sinais para quem entende, mas para quem não entende, ela vai viver como se fosse uma vida normal. Ela não consegue se controlar, até mesmo na hora de chorar. Chora por tudo. Principalmente se tiver um problema realmente que está incomodando ela. Ela está fazendo os afazeres, está chorando. Aí o filho, tá chorando por quê? Nem ela. Eu não tô chorando não, mas o filho está vendo que está chorando. Aí fala que é a cebola, ou que é um cisco. Isso é uma depressão silenciosa. Tem cura. Se cuida, mulheres. Isso é sério. Não brinca com a sua vida espiritual. Não brinca com a tua alma. Não brinca com a tua saúde. Busque Jesus enquanto se pode. Qual é o conselho, pastora? Procura a área também profissional, mas procura principalmente Cristo. Ele muda. Ele transforma. Ele cura. Quantas mulheres foram curadas? Eu vou trazer mulheres aqui para dar testemunho que foi curada, tá? O que ela sentia? Pânico. Ela sentia que alguém estava seguindo ela. Ela não tinha tranquilidade. Tem vários níveis, tá? Depois eu vou estar falando dos níveis das depressões aqui. Bom, lá pra frente, que é muita coisa.
Então, nós hoje estamos falando da depressão silenciosa. Ela vem e ela quer se alojar em alguém que deixa se levar pelas situações, pela adversidade, pela tristeza, pela decepção. Às vezes porque perdeu uma criança, às vezes porque o marido foi embora, às vezes porque o marido faleceu. Ela se acaba de todo mundo notar no rosto dela que tá transparente a situação dela que não tá bem. Mas hoje Jesus está falando para você: no mundo teríamos aflições, mas tenha bom ânimo que eu venci o mundo. Não se entregue. Então a glória da segunda casa só vem para aqueles que creem e confiam. Então coloque em prática esta palavra. Repete-se comigo. A glória dessa última casa será maior do que a primeira. Diz o Senhor dos exércitos. Neste lugar darei paz. Diz o Senhor dos exércitos. Deus começa a te dar paz aí agora. Deus começa a te dar sabedoria, equilíbrio e saber que você precisa entrar em um tratamento. Tratamento aqui e tratamento com o médico. Com urgência. Marca a consulta. Não fica achando que isso é normal não, porque não é. Precisa de socorro. Semana que vem, eu não sei se vai ter uma ou vai ter duas que vai falar um pouco nesse sentido. Vamos estar falando vários temas, abordando vários temas aqui. Mas o principal é salvação e cuidar da sua alma. Amém? Amém. Até aqui falou o Senhor Jesus. E eu não vou aprofundar mais, porque não é pelo muito falar. É você falar assim: eu preciso de ajuda. É o primeiro passo. Eu preciso de ajuda, eu preciso mudar. Quem quer mudança aqui? Então vai receber em nome de Jesus. Amém. Porque eu tenho certeza que a vida de vocês não vão ser mais a mesma. Todos aqueles que obedecer à direção do Espírito Santo vai crescer para a honra e glória do Senhor. Bate palma para Jesus.